Em 19 de dezembro de 2025, algo extraordinário acontecerá. Um visitante cósmico que viajou através do vazio interestelar por milhões de anos alcançará seu ponto mais próximo da Terra. Seu nome, 3I Atlas. Este não é um cometa comum. É apenas o terceiro objeto interestelar já confirmado a atravessar nosso sistema solar. Uma raridade astronômica que está desafiando todas as nossas expectativas sobre como esses viajantes cósmicos deveriam se comportar. Descoberto em julho de 2025, imediatamente captou a atenção da comunidade científica global. Objetos interestelares são janelas preciosas para outros sistemas estelares, carregando consigo materiais e química formados ao redor de estrelas distantes, lugares que jamais poderemos visitar em nossas vidas. Astrônomos do mundo inteiro mobilizaram seus telescópios mais poderosos. O telescópio espacial Hubble, a sonda europeia Jupiter Icy Moons Explorer, conhecida como JUICE, e observatórios terrestres direcionaram seus olhos eletrônicos para capturar cada detalhe possível antes que o objeto desapareça para sempre na imensidão do espaço. As primeiras imagens revelaram uma silhueta intrigante em forma de gota d'água. Uma brilhante coma, a nuvem difusa de gases e poeira que envolve o núcleo, tornou-se visível conforme o objeto se aproximava do Sol. Duas caudas distintas se formaram, uma de plasma, composta por partículas carregadas eletricamente, e outra de poeira sólida liberada pelo aquecimento solar da superfície congelada. Até aqui, nada muito fora do comum para um cometa. Mas então começaram a aparecer as anomalias. Apareceu pela primeira vez em nossos telescópios, era vermelho. Um vermelho profundo e escuro, a cor característica de objetos bombardeados por raios cósmicos durante milhões de anos de viagem pelo espaço interestelar. Conforme se aproximou do Sol, ficou verde, moléculas de carbono diatômico e cianogênio vaporizando sob o aquecimento solar. Raro, mas ainda dentro do esperado para a química cometária. Então aconteceu algo inexplicável. Enquanto o cometa passou pelo periélio, seu ponto mais próximo do Sol, e começou a se afastar, recuando para o frio do espaço exterior, ele começou a brilhar em azul elétrico, e o azul continua se intensificando. Luz azul é alta energia. Na Terra você a vê em relâmpagos, em reatores nucleares, nas chamas mais quentes que podemos criar. No espaço, azul significa gases ionizados queimando em temperaturas extremas. Mas aqui está o problema fundamental. Está se afastando da fonte de calor. A intensidade do Sol está caindo a cada segundo. O objeto deveria estar esfriando. A desgaseificação deveria estar desacelerando. O brilho deveria estar desbotando de volta para vermelho ou cinza. Em vez disso, o azul está se intensificando. Isso implica uma fonte de energia interna. Em 30 de novembro de 2025, o telescópio espacial Hubble capturou a imagem de mais alta resolução que já obtivemos deste objeto. E ela mostra algo que não deveria existir. Uma anticauda clara e distinta, estendendo-se por mais de 60 mil quilômetros em direção ao Sol. Na física cometária padrão, anticaudas são ilusões ópticas. Quando a Terra cruza o plano orbital de um cometa, vemos ambos os lados do rastro de poeira de uma vez, criando a aparência de material apontando para o Sol. Mas é um truque de perspectiva. O material não está realmente se movendo em direção ao Sol. Apenas parece assim do nosso ângulo de observação. 3I Atlas. É diferente. Esta anticauda é persistente. Ela apareceu na imagem de julho do Hubble e permanece visível meses depois. E aqui está o que torna impossível descartar. A anticauda sempre aponta para o Sol, independentemente do movimento do objeto. Isso não é como o vento solar funciona. O vento solar é uma explosão de partículas carregadas viajando a 400 km por segundo, que arranca material para longe do Sol. Caudas de cometas sempre apontam para longe. Caudas iônicas, caudas de poeira, ambas seguem a mesma regra. O material flui com o vento, não contra ele. 3I Atlas. Está mostrando uma lança, um jato estreito e focado, perfurando diretamente contra o vento solar. Como se o objeto estivesse expelindo material com força suficiente para resistir à pressão da radiação solar. A sonda JUICE, atualmente em sua longa jornada rumo a Júpiter, conseguiu capturar suas próprias imagens do cometa no início de novembro, quando estava a aproximadamente 66 milhões de quilômetros de distância.
Apesar de estar utilizando sua antena principal como escudo térmico, comprometendo o envio de dados para a Terra, a nave transmitiu imagens parciais mostrando intensa atividade cometária. Mas a química é onde as coisas ficam verdadeiramente perturbadoras. O Atacama Large Millimeter Array, conhecido como ALMA, analisou a nuvem de gás ao redor de 3I/Atlas. Os resultados são chocantes. Quantidades massivas de metanol e cianeto de hidrogênio. Estas não são moléculas aleatórias. São compostos prebióticos, blocos de construção para aminoácidos e bases de DNA. Aqui está o detalhe crucial. A proporção de metanol para cianeto de hidrogênio é de 124:1. Isso é astronomicamente alto. O único outro cometa com uma proporção remotamente similar foi o C-2016-R2, um dos objetos quimicamente mais bizarros já registrados. Mas C-2016-R2 veio do nosso sistema solar. 3I/Atlas veio de outro lugar. Metanol é um ingrediente fundamental para a vida. É encontrado em regiões de formação estelar, em discos protoplanetários, nas atmosferas de luas como Titã. Micro-organismos na Terra usam metanol como sua única fonte de energia. Em 10 de novembro, o radiotelescópio MEERKAT, na África do Sul, detectou emissões em 1665 e 1667 MHz. Mas aqui está o detalhe que poucos notaram. O sinal é constante. Ruído de rádio cometário normal pulsa e desaparece conforme o objeto gira. 3I/Atlas. Mantém um zumbido constante, como se a ventilação estivesse perfeitamente distribuída pela superfície ou a rotação fosse tão rápida que o sinal se equaliza. E há mais. Está liberando partículas pesadas, não poeira fina, mas cascalho. Partículas grandes demais para serem sopradas pela pressão de radiação solar. Poeira fina é varrida para fora do sistema solar, pela luz solar, desaparece em semanas. Partículas pesadas ficam, se acomodam em órbitas, tornam-se parte do nosso sistema. O timing é o que torna isso particularmente intrigante. Despeja este material depois de sobreviver ao Sol, depois da esterilização do periélio, depois do calor extremo, depois da aproximação mais próxima. É quase como se o Sol fosse o gatilho. O objeto está em uma órbita hiperbólica, viajando rápido demais para ser capturado pela gravidade solar. Está apenas passando, mas a maneira como está passando deixa os dinamicistas orbitais intrigados. O objeto mostra aceleração não gravitacional, algo que cometas fazem naturalmente quando a desgaseificação cria empuxo. Mas esse empuxo geralmente é caótico, faz o cometa girar de forma irregular. A aceleração de 3I/ATLAS é suave e consistente. Esses jatos, a anticauda apontando para o Sol, agem quase como estabilizadores, mantendo o objeto orientado. Em 19 de dezembro, atingirá sua menor distância da Terra, aproximadamente 270 milhões de quilômetros, longe o suficiente para não representar qualquer risco ao nosso planeta, mas dentro do alcance de todos os principais telescópios. James Webb está observando. Hubble está observando. Cada antena de rádio que pode se inclinar está apontando para aquele ponto azul no céu. O que estamos procurando? O núcleo. Aquela coma brilhante, o gás e a poeira, também funcionam como uma cortina. Ela envolve o núcleo em névoa, com milhares de quilômetros de espessura. Sabemos que o núcleo é grande, talvez 5 quilômetros de largura, mas não conseguimos resolver sua forma. É uma rocha irregular, como a maioria dos cometas? Ou é algo mais suave, mais uniforme? Em 19 de dezembro, o ângulo muda. O Sol iluminará o objeto de lado. Poderemos ver através da cauda que está se afinando. Poderemos capturar a sombra do núcleo. Se a coma rachar, se o gás se dissipar o suficiente, finalmente saberemos. Depois disso, a porta se fecha. Em março de 2026, cruzará a órbita de Júpiter. No início dos anos 2030, será um fantasma na escuridão externa, partindo para sempre. Não haverá segunda chance. 3 hipóteses dominam o debate científico. A primeira, o jardineiro amigável. Moléculas prebióticas, sementes químicas, material orgânico protegido por milhões de anos de viagem interestelar, liberado no momento certo.
quando estaria ativo, mas não destruído. Partículas pesadas que se acomodarão em órbitas estáveis, esperando por milhões de anos até que algo as encontre. Talvez um planeta em formação, talvez um mundo com oceanos, talvez vida emergente que precise de um empurrão químico. Panspermia não é ficção científica, é uma hipótese científica legítima. Vida pode não ter começado na Terra, pode ter chegado aqui de outro lugar, de outro sistema estelar. A terceira hipótese, o batedor. Aquele zumbido de rádio constante poderia ser transmissão de dados, aquela química estranha, amostragem do meio interestelar, aqueles jatos direcionais, controle de atitude para manter antenas alinhadas. Um batedor não precisa ser massivo, não precisa ser óbvio, precisa ser resiliente, discreto, parecer natural até que você olhe de perto. Todas as três hipóteses têm problemas, mas todas compartilham uma conclusão central. 3 Atlas. Não é um cometa típico. Seu comportamento, sua química, seu timing, tudo sugere algo além de deriva aleatória. Os dados completos coletados pela sonda JUICE chegarão à Terra entre 18 e 20 de fevereiro. Incluem imagens ópticas de alta resolução, medições de composição química e análises de partículas que poderão ajudar a reconstruir a história do objeto e talvez revelar por quanto tempo ele vagou no espaço interestelar antes de entrar em nossa vizinhança. A verdade é que não sabemos, e essa incerteza é, ao mesmo tempo, aterrorizante e maravilhosa. Significa que o universo ainda pode nos surpreender, que há mistérios genuínos esperando solução. Temos dias antes que a cortina de gás se feche novamente, dias antes que desapareça além do alcance dos telescópios, dias antes que tenhamos que esperar pelo próximo visitante, e não sabemos quando será. O azul ainda está brilhando. A anticauda ainda está apontando, o sinal de rádio ainda está transmitindo, e o mundo científico observa, aguardando respostas para perguntas que podem mudar tudo o que pensamos saber sobre nosso lugar no cosmos.